Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Serafim e na aula de hoje vocês vão aprender a estrutura de decisão composta escolha caso, tá? Escolha caso porque no Visual G essa estrutura ela vai ter a sintaxe, né, do escolha caso, tá bom? Mas em linguagens de programação, né, que são linguagens reais de programação, como C, Java, C++, C Sharp, PHP, o escolha caso é chamado como switch case, tá bom? Só para que vocês tenham um spoiler do que vocês vão ver quando vocês começaram a ver a linguagem em C, tá bom? Então, o escolha caso é uma estrutura condicional que ela vai receber um valor como parâmetro, tá? Vocês lembram disso da aula passada, não sei se vocês lembram, mas recebe um valor como parâmetro e, por meio dos casos, né, da estrutura, vai verificar se aquele parâmetro atende alguma condição especificada, né? Que pode ser uma condição, pode ser um valor. E, se atender, aí vai ser executado um bloquinho de código, abaixo do caso, alguma coisa, entendeu? Como a gente viu na aula passada. Ela é muito diferente, tá, das estruturas que a gente já viu, do if, no caso que é do se, né, se, então, se não, né, que a gente acabou vindo. Por quê? Por que ela é diferente? Porque no escolha caso, ele vai avaliar apenas condições de igualdade, tá bom? É bom que vocês tenham ciência disso, tá? Em outras palavras, pessoal, o escolha caso, a estrutura escolha caso, ela vai verificar se o valor recebido ali, o que está entre parâmetro, é igual a alguma das opções especificadas em seu corpo, né? O que vai estar dentro dos casos, né? Só repetindo aqui para fixar mais para vocês, tá? Então, se a gente for até pensar assim, mas professor, a gente consegue resolver com o se, então, se não, a gente consegue resolver problemas que podem ser resolvidos com escolha caso? Podem sim, vocês podem e vice-versa, entendeu? Então, se você tem um problema que você consegue resolver ele com a estrutura se então, se não, você também consegue resolver ele com escolha caso e vice-versa, né? Sendo bem redundante aqui, né? Para ver se fixa esses conceitos na cabeça de vocês, tá bom? Então, pessoal, vamos começar, tá? Vamos entender como é que funciona. Vocês já conhecem a sintaxe da estrutura condicional composta escolha caso. Vocês viram isso na aula passada, mas hoje a gente vai dar uma relembrada aqui quando a gente estiver resolvendo esse exercício, tá bom? Então, como vocês podem ver aí, o exercício ele diz o seguinte: construa um algoritmo que leia um peso na Terra, ou seja, o peso de uma pessoa na Terra e o número de um planeta, tá bom? Vai pegar o seu peso, por exemplo, de uma pessoa qualquer, o número do planeta equivalente, e vai apresentar esse valor do peso naquele planeta que foi selecionado. Então, por exemplo, vai ser um algoritmo que vai funcionar da seguinte forma. Você vai colocar o seu peso. Qual é o seu peso? Então, você vai colocar. Depois, escolhe o planeta. E o algoritmo vai retornar a equivalência do seu peso naquele planeta que você selecionou. Porque na Terra vai ser um peso e em outros planetas o seu peso ele vai modificar. Tá bom? Então, ainda no enunciado do exercício, vocês conseguem ver que a relação de planetas é dada a seguir juntamente com o valor das gravidades relativas à Terra. Então, vocês vão ter essa tabelinha aqui, tá bom? É uma tabelinha que vai ter o ID do planeta, que é o identificador daquele planeta. Vai ter a gravidade relativa do planeta, né? E vai ter o planeta equivalente àquele ID e àquela gravidade relativa. Por que, professor, vai precisar desses dados para poder saber qual é o meu peso em outro planeta? Porque o nosso peso ele depende da gravidade, tá? Então, o nosso peso ele é medido de acordo com a gravidade da Terra. Então, a gente vai só fazer
descobrir qual seria o nosso peso em um outro planeta de acordo com a gravidade dele, certo? Então vamos lá. Aqui embaixo vocês ainda têm uma ajudinha para vocês, né? Porque no enunciado da questão, lá na lista de exercícios, eu não dou para vocês a fórmula, tá? Porque é importante que vocês pesquisem também essas fórmulas, tá bom? Para resolver o seu problema. Mas a fórmula para a gente identificar o nosso peso em outro planeta é dado pelo seu peso na Terra dividido por 10, e esse valor a gente multiplica pela gravidade do planeta, tá certo? Então, seu peso na Terra dividido por 10, aí vai obter um valor, e esse valor a gente multiplica pela gravidade do planeta. O resultado disso vai ser o peso equivalente naquele planeta, tá ok? Então, pessoal, vamos iniciar o nosso algoritmo, tá? Então, a gente sabe que, a partir do enunciado da questão, a gente consegue, tem que, né? A gente consegue, mas a gente tem que identificar quais as variáveis que a gente vai declarar, tá certo? Então, inicialmente, eu consigo ver, tá? Por essa primeira parte aqui do enunciado, a gente consegue ver que a gente vai ter que criar uma variável para armazenar o seu peso na Terra e criar uma outra variável para armazenar o número de um planeta, né? Então, vai ter que ser duas variáveis. Então, eu posso chegar aqui e escrever a variável peso na Terra, para deixar bem sucinta mesmo. Peso na Terra, 2 pontos, tá? Qual será o tipo de peso na Terra? Vou até corrigir aqui. Peso na Terra, o tipo desse dado, ele vai ter que ser real, tá? Vai ter que ser um número de ponto flutuante, um número real. Por quê? Porque o nosso peso, ele não é inteiro, né? Sempre vai ser um número decimal, né? Quase sempre, né? Na maioria dos casos. Mas a gente tem que considerar ele como real. E a gente vai agora declarar uma variável que vai servir para armazenar o ID, né? Que é o ID do planeta que a gente vai selecionar. E a gente, olhando aqui para a tabelinha, tá? A gente vê que os IDs, todos eles são inteiros, né? Então, consequentemente, o tipo desse dado, que é o ID, ele vai ser inteiro. Então, a gente vem aqui e declarou a variável inteiro, tá bom? Já declarando essas variáveis, a gente já consegue iniciar o nosso algoritmo, tá? Mas antes da gente iniciar, vamos fazer uma pequena reflexão aqui, bem rápida? Assim, por exemplo, vocês podem até pensar, mas professor, por que você não declarou uma variável para poder armazenar o peso do outro planeta? Assim, eu não declarei, tá? Mas se vocês quiserem declarar, vocês também podem declarar. Eu também poderia declarar. Mas assim, eu acredito que não seria necessário, tá? Mas se for declarado e for implementado o algoritmo de uma outra forma para apresentar o valor, dá certo também, tá? Que vocês também não podem se esquecer que existem várias formas de se implementar um algoritmo. Então, vocês vão entender o porquê eu não criei uma variável aqui, peso em outro planeta, tá bom? Vocês vão ver. Porque eu estou pensando, raciocinando de uma outra forma. E vocês podem raciocinar de outra, mas se resolver o problema, é isso que importa, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente, né, é importante ressaltar para vocês que a gente vai utilizar a estrutura condicional composta escolha quando a gente estiver trabalhando com problemas que nos forneçam uma espécie de menu, né, um cardápio de opções, tá? É mais fácil a gente trabalhar com escolha do que com o se então, tá bom? Então, como a gente tem uma tabelinha aqui com valores, vamos utilizar o escolha porque vai facilitar a vida da gente e vai deixar o nosso código mais legível também para quem vai analisar ele em algum momento, tá bom? O que a gente vai fazer agora? Se a gente tem uma tabela com um cardápio, com um menu, a gente vai ter que apresentar esse menu para o usuário, tá? Então, como é menu, a gente vai ter que utilizar para escrever na tela o comando escreval, né? Porque vão ter esses textos aí para mostrar para o usuário as opções que ele vai ter. Então, vamos utilizar o escreval porque vai ficar pulando linha, tá? Então, o que a gente vai fazer?
coloque aspas duplas e a gente vai escrever, né, para ficar mais didático o nosso programa de computador, nosso algoritmo. A gente vai colocar planetas considerados, tá? Vocês podem utilizar a criatividade de vocês também, tá? Para fazer do jeito que vocês quiserem. Agora, o que que a gente vai fazer? Vamos agora listar todos os planetas, né? Então, primeiro a gente vai começar com Mercúrio, tá? Mercúrio. Então, já temos a opção. Planeta 1 é Mercúrio. Vamos para a segunda opção. Planeta 2 é Vênus. Planeta 3 é Marte. Perceba que eu estou dando Ctrl+C, Ctrl+V para poder ir programando mais rápido, né? Opção 4 vai ser Júpiter. Já uma dica aí para vocês também, tá? Júpiter. Planeta 5, Saturno. Planeta 6, Urano. Pronto, ó, eu fiz o menuzinho já para apresentar todas as opções do cardápio para o usuário. Depois disso, né, que a gente fez o menu, a gente vai ter que fazer o que o nosso enunciado está pedindo. Nosso enunciado, ele pede para a gente ler primeiro o peso na Terra, tá? E depois a gente selecionar o número do planeta, tá? Mas a gente pode fazer o contrário, para ficar mais legal. A gente pode fazer o menu e agora depois a gente pede o peso, tá? Mas vocês escolhem a melhor maneira que vocês quiserem. Então a gente vai utilizar agora, a gente pode permanecer com o escreval, né, para poder solicitar o planeta, né, o ID do planeta. Tá bom? Então a gente vai escrever para qual planeta você deseja saber o seu peso. Você pode escrever para qual planeta você deseja saber o seu peso, né? Faz a perguntinha. Agora, a gente, depois que faz a pergunta para solicitar o usuário, a gente tem que fazer a leitura da variável que vai armazenar a resposta do usuário, né? Que é o ID. Né? Então, leia ID, tá bom? Depois que a gente solicita o ID, a gente vai ter que solicitar o peso, tá bom? O peso o seu peso, digamos assim, né? Aí, qualquer usuário, a gente pode generalizar, né? A gente pode escrever qual o seu peso no planeta Terra. Qual o seu peso no planeta Terra, tá? E a gente faz a associação, né? A variável é peso na Terra, então a gente tem que ler essa variável, né? Quando o usuário digitar o peso, vai direto para essa variável. Então a gente já está com o nosso programa já bem encaminhado, né? A gente já tem toda essa estrutura sequencial aqui, né? Inicial, né? Só apresenta o menu e faz as perguntinhas, né? Solicita os valores. E agora a gente já pode tratar essa opção que foi selecionada pelo usuário, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai escrever o comando escolha, né? A gente começa escrevendo escolha, dá um espaço, abre um parêntese e qual vai ser a variável que a gente vai ter que avaliar no escolha? A gente vai ter que avaliar a variável ID. Então, a gente vem aqui para ID e escreve escolha ID. Então, essa variável ID aqui, a gente vai verificar se ela é igual a cada um dos casos aqui, ó. Caso a gente vai considerar a primeira opção. Caso ela seja igual a 1, então a gente vai ter que escrever o peso equivalente daquele usuário de acordo com aquela fórmula que a gente tinha citado anteriormente. Tá certo? Então, caso 1,
caso 1, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever, né, a mensagem. Então, a gente pode utilizar o comando escreva, tá bom? E agora, a mensagem que a gente vai ter que escrever é a seguinte, né? Como o enunciado ele pede para a gente apresentar o peso daquela pessoa naquele planeta, então a gente pode, né, escrever já uma informação assim para o usuário. Seu peso no planeta, por exemplo, se for o caso 1, então vai ser no planeta Mercúrio, né? Tabelinha do Mercúrio aqui. Vai ficar seu peso no planeta Mercúrio. Planeta Mercúrio. Faltou aqui. Mercúrio é, né? Seu peso no planeta Mercúrio é. Aí depois das aspas duplas, a gente coloca uma vírgula e a gente vai colocar a fórmula, né? Qual é a fórmula? A gente tem que é peso na Terra dividido por 10, multiplicando pela gravidade daquele planeta. Então, a gente tem a variável peso na Terra, que foi digitada no início, tá? Abre um parênteses, né? Peso na Terra dividido por 10. E depois a gente multiplica pela gravidade relativa de Mercúrio, né? Que é 0,37. Porém, em linguagem algorítmica, a gente não pode utilizar a vírgula. A gente tem que utilizar o ponto, né? Para representar números decimais. Então, a gente coloca 0,37, tá bom? Então, tá aqui, ó. A gente já apresenta direto o cálculo sendo feito. Peso na Terra dividido por 10 multiplicado por 0,37, tá bom? A gente poderia fazer uma variável para poder pegar esses valores e depois apresentar? Poderia, mas assim, do jeito que a gente está fazendo agora, a gente economiza linhas de código, tá? A gente pode já colocar o cálculo todo feito aqui. Então, esse foi o primeiro caso, né? Para Mercúrio. Aí depois a gente vem para o caso 2, né? Caso 2, a gente está considerando o planeta Vênus. Então, só a gente repetir aqui, né, para agilizar a implementação. A gente dá um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Vamos lá, Ctrl+C, Ctrl+V aqui. E a gente só muda o nome. Depois de Mercúrio vem Vênus. Então, vem cá. O seu peso no planeta Vênus é... Aí a gente tem peso na Terra dividido por 10 e multiplica pela gravidade relativa de Vênus, que é 0,88, né? Então, a gente só Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó. A fórmula é a mesma, coloca o pontinho para reconhecer. E agora a gente vem para o terceiro caso, né? A gente vai fazendo todos dessa forma, tá? Eu estou fazendo tudo aqui passo a passo para vocês verem. O caso 3 é Marte, né? 0,38. Então, caso 3, o planeta é Marte e a gravidade relativa dele é 0,38. Só para a gente confirmar aqui, tá? Depois a gente faz o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Para agilizar a implementação. Caso 4, o planeta é Júpiter. Vou escrever aqui. Júpiter. E a gravidade relativa dele é 2,64, né? Então, é 2,64. Agora, a gente vai para a nossa quinta opção. Caso 4, caso 5, né? Qual é o planeta? Saturno e a gravidade relativa dele é 1,15. Então, vamos para cá. 1,15 e o planeta é Saturno. Vamos agora para a sexta opção, né? Caso 6, então aqui a gente tem Urano. 1,17 é a gravidade relativa de Urano. Então, 1,17, planeta Urano. Pronto, até então, aqui a gente já está tratando todas as 6 opções de planetas, tá? Que a gente considerou no menu. Mas a gente não pode esquecer, né? Que na aula passada a gente viu que a gente tem que tratar
aquelas situações em que o usuário digita um valor diferente das opções que são aceitas, né? As opções que são aceitas aqui são de 1 até 6. Então, se o usuário digitar um valor abaixo de 1 ou acima de 6, isso também precisa ser tratado. E, se vocês lembrarem, na aula passada a gente viu que isso é tratado com a palavra reservada outro caso, né? Então, neste caso, se o usuário digitar um valor que não esteja no intervalo de 1 a 6, a gente tem que tratar isso também. É importante que a gente trate isso também. Então, a gente pode utilizar aqui o escreva, né? Pode ser o escreva, pode, vocês sabem. Mas vamos utilizar o escreva porque não vai apresentar uma lista de coisas, né? Só vai apresentar um comando, se a condição for aquela. A gente utiliza o escreva e a gente pode utilizar nossa criatividade para informar uma mensagem para o usuário. Aqui eu pensei foi o seguinte, a opção digitada, né, não corresponde a um planeta válido. A opção digitada não corresponde a um planeta válido. A um planeta válido acho que é melhor registrado. A um planeta registrado. A opção digitada não corresponde a um planeta registrado no sistema. Para ficar mais bonito, né? Ou, deixa eu ver só para ver se... Opção digitada não condiz. Tá só para diminuir um pouquinho assim o texto, né? Opção digitada ou opção. Assim, ó. A opção não condiz. Pronto, só para deixar assim mais bonitinho. A opção não condiz com um planeta registrado no sistema. Só para que vocês tenham essa noção, né? De como os sistemas eles trabalham. Depois disso, depois que a gente trata o outro caso, né? A gente tem que finalizar a nossa estrutura fim-escolha. Escolha. Que a gente faz isso com o fim-escolha. Então, você inicia a estrutura e também tem que finalizar ela, tá? No se, a gente finaliza com o fim se. No escolha, a gente finaliza com o fim escolha, tá bom? Então, pessoal, tá aí finalizado o código, tá? Com a estrutura de decisão composta escolha. E agora o que a gente tem que fazer? Dar um nome para o algoritmo, né? Esse nome do nosso algoritmo a gente pode utilizar a nossa criatividade, mas assim, eu pensei em calcular peso em outros planetas, né? Calcular peso em outros planetas, tá? Porque condiz com o enunciado aqui do exercício. E agora a gente salva, né? No Visual G a gente clica aqui no disquete. A gente sabe que o próprio Visual G sugere o nome que você deu para o algoritmo como o nome do arquivo, né? Eu gosto de manter. Aqui um underscore. Pronto, salvei. Agora, depois que a gente salva, a gente vai executar, né? Vem aqui no menu Run, executar, ou no F9, né? Rodar o algoritmo. Aí agora, quando a gente roda o algoritmo, a gente consegue ver o programinha aqui no console, né? Então, vai aparecer na tela. Planetas considerados. Aí, temos o menu com as opções. E a gente tem a primeira pergunta. Para qual planeta você deseja saber seu peso? Aí você escolhe a opção. Vamos supor que eu quero saber para Mercúrio, né? O planeta mais próximo do Sol. Então, depois que é solicitado o planeta, agora o sistema ele vai solicitar o peso, né? Qual é o meu peso na Terra? O meu 8,5, né? Poderia colocar 8,5,5, mas poderia. Então, o cálculo vai ser feito com base no peso que a gente fornece, né? Então, quando eu digitei 8,5, já armazenou o meu peso na variável e a opção foi 1. Então, o que vai acontecer aqui? O 1 vai ser o ID, né, que a gente digitou. Então, quando o ID for igual a 1, aí ele vai pegar o caso 1, né? Caso ID seja igual a 1, então escreva na tela. Seu peso no planeta Mercúrio é... Aí faz o cálculo. 85 dividido para 10, que vai dar 8,5, né? 8,5. E a gente multiplica 8,5 por
0,37. Então, que vai dar o valor de 3,145, né? Que seria o meu peso em mercúrio, tá bom? Vamos fazer só mais um testezinho aqui. Vamos executar de novo, né? Agora com F9, vamos lá, F9. E agora vamos escolher o meu peso em Marte, né? Então, eu vou escolher planeta Marte, meu peso 8,5. Então, em Marte, meu peso já vai ser um pouquinho maior do que em Mercúrio, né? Então, a gente escolhe a opção 3, aí vem aqui, ID. Aí vem, ID é igual a 1? Não. ID é igual a 2? Não. ID é igual a 3. Então, a gente considera aqui esse comando aqui. Escreva seu peso do planeta Marte Aí vem 8,5 dividido para 10, 8,5. 8,5 dividido por 0,38 vai dar 3,23. Tá bom? Então, pessoal, é isso, tá? Vocês acabaram de ver um exemplo com a estrutura de decisão escolha. Façam a lista de exercícios, tá? As duas listas de exercício, tanto a de estruturas sequenciais como as de estruturas condicionais, tá? Lá vocês vão encontrar diferentes tipos de algoritmos. Vocês precisam fazer esses algoritmos para poder desenvolver melhor o raciocínio lógico de vocês, tá? Então, qualquer dúvida, entrem em contato. Eu acredito que vocês vão ter dúvidas sim, no momento em que vocês começarem a resolver as listas de exercícios. E eu estou disponível para vocês, tá? Vocês sabem, vocês podem entrar em contato comigo por aqueles canais que vocês já sabem, né? WhatsApp, Google Sala de Aula, por e-mail. Fique à vontade, estou aqui para ajudar para vocês, tá? Então, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau!